E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e hoje no quadro Refazendo Animes eu estou trazendo para vocês um anime que segue a vida de um agricultor overpower que finge ser fraco. Lembrando que o nome do anime pode ser obtido através da mendigação nos comentários. Se você pedir o nome do anime e ninguém te responder, pode ficar tranquilo, pois eu mesmo irei fazer isso. Bom, essa história se passa em um mundo de fantasia, e o personagem principal é um fazendeiro que planta e colhe berinjela. Depois de um longo dia cultivando o solo, o cara finalmente atingiu o nível 10 como um agricultor. Durante uma conversa com um amigo, o cara comenta o fato desse protagonista também ser um pescador de nível 10. O personagem principal acredita que ele só tem todas as suas habilidades do nível máximo por ele ter uma bênção que impulsiona o crescimento. Enquanto brincava com o menu de suas habilidades, o cara consegue evoluir para um amante da natureza e ser favorecido pelo mundo. Ao fazer isso, o ataque dele subiu para 73 mil pontos, um número muito exagerado nesse mundo. Depois de fazer isso, o protagonista segue para entregar as verduras que ele coletou. Do nada, ele vê um dragão atacando várias pessoas. Daí, pensando em distrair o monstro para que as pessoas pudessem fugir, o cara lança sua cenoura no dragão e, sem querer, ele elimina o monstro com apenas essa cenoura. Para deixar tudo ainda mais apelativo, a cenoura do cara tem a audácia de voltar vivinha para a mão dele. Ao chegar na cidade, o protagonista é parado pelos soldados e lá ele tem que se apresentar. E nesse momento a gente descobre que o nome dele é Alwayne. De repente, um homem sequestrando uma garota tenta passar pelos guardas da cidade. Nesse momento, o protagonista salva a garota e depois o sequestrador foi lá e tentou esfaqueá-lo. Porém, o cara foi facilmente solado. Depois de salvar a garota, o tal do protagonista de nome feio mete o pé para entregar as verdurinhas dele. E no momento em que o Alwayne foi sair da cidade, os soldados pararam ele por ordens da garota loira. E basicamente, a garota é uma princesa e ela deseja que o protagonista sirva diretamente à família real. Ele queria recusar a proposta instantaneamente. Porém, para não ser decapitado, o Alwayne decide explicar com toda a educação que ele deseja ser apenas um agricultor. Na hora que ele tenta meter o pé, a garota segura o Al e diz que irá dar a ele um campo de 33 metros quadrados. E em troca disso, ele vai ter que trabalhar diretamente para a família real. O Al pergunta o porquê de tanta insistência da garota. Então ela diz que o homem que ele derrotou antes tem a força de nível 500. Uma pessoa normal geralmente tem 50 de força, um aventureiro tem 130, um cavaleiro ou capitão pode chegar até 600 pontos. O nível mais forte já medido foi o de um homem que tinha exatos 1000 pontos. Depois de falar isso, a garota pede para ver os status do Al. Como os pontos de força desse protagonista são absurdos, ele não pode deixar essa princesa ver os seus status de jeito algum. A sorte dele foi que aqueles aventureiros que estavam lutando contra o dragão apareceram e informaram que o dragão foi derrotado por uma pessoa misteriosa. Quando a princesa foi perguntar ao Al se foi ele quem derrotou o dragão, o cara já tinha metido o pé com a sua carroça. Logo após isso, a princesa é chamada para voltar ao castelo. Lá, ela e o rei são informados que uma grande horda de monstros está se aproximando da cidade. Um oficial chamado Cecil diz que esses monstros desejam se vingar deles. Tudo isso porque o grande herói derrotou o rei demônio deles sob as ordens desse rei. O sequestro da princesa e o ataque do dragão provavelmente foram causados pelos demônios. Depois de revelar isso, o oficial Cecil diz para o rei fugir do reino e o cara se recusa a abandonar seu povo. Do outro lado da tela, o nosso personagem principal ficou tão forte ao mexer nas suas habilidades que ele não consegue nem mesmo abrir uma porta sem quebrá-la. Quando Al iria descansar do seu dia cansativo, o seu amigo bate na sua porta e avisa que muitos monstros estão se aproximando da vila, então eles devem fugir. Ao perceber que os monstros vão pisotear tudo que ele plantou, o Al sai correndo para verificar a sua plantação. Bem perto dali, o protagonista vê vários monstros caminhando em direção à capital real. Nesse momento, o Al decide deixar o trabalho de lutar para os cavaleiros. Porém, se a capital for destruída, ele irá à falência, então ele fica nesse pensamento aí. Do outro lado da tela, o rei decidiu seguir o conselho do Cecil e recuar. Porém, o tal de Cecil traiu o rei e a princesa, os levando para uma emboscada. Primeiro, o traidor acerta o rei e logo em seguida ele derrota os cavaleiros que estavam o escoltando. Depois disso, Cecil revela que desde o início ele era um demônio disfarçado e que o seu objetivo atual não é destruir a capital real, e sim tomar o lugar do rei para si mesmo. No momento em que o demônio foi fechar aquilo no rei, o homem conseguiu se defender usando um escudo guardião, e a princesa deu aquela moral usando o escudo dela também. Em apenas alguns segundos, o escudo dos dois acaba sendo derrubado. Daí, no momento em que o rei e a princesa iriam ser mortos, o nosso agricultor aparece aplicando golpes agricultores extremamente apelativos. Ao ver o humano superando a sua magia, o demônio pergunta quem ele é. Então, o nosso protagonista se apresenta como um agricultor padrão de poderes medianos. Irritado, o demônio parte para cima, mas ele acaba sendo facilmente arremessado para longe. Depois disso, o demônio se alimenta com a vida de vários monstros para ficar mais forte. Ao fazer isso, ele atinge um grande nível de poder, e mesmo assim ele acaba sendo derrotado com apenas um soco do nosso fazendeiro. Logo em seguida, todos os monstros que estavam ali fugiram com medo desse protagonista. No dia seguinte, o rei tentou recrutar o Al como um guerreiro ou algo do tipo. Daí, com a ajuda da princesa, o protagonista consegue informar ao rei que ele deseja apenas ser um agricultor comum. No fim, tudo foi resolvido com o Al recebendo 33 mil metros de terra e sendo convidado para se inscrever na guilda de aventureiros. Afinal de contas, com todo esse poder,
poder, ele tem que dar aquela moralzinha para a cidade. E a Guilda de Aventureiros é um lugar perfeito para fazer isso. Quando o Al foi ver o tal do terreno de 33 mil metros, ele ficou boladão, porque o local era apenas um terreno abandonado. No episódio seguinte, o Al saiu para passear com a princesa na cidade, e a garota só pode andar de boas na cidade, pois a sua empregada está se passando por ela no palácio. Durante o passeio, a loirinha acaba levando o cara até a Guilda de Aventureiros. Antes de entrar, a princesa diz para o Al não chamá-la de princesa ali dentro, e sim de filha. Esse nome é perfeito para combinar com um palavrão. Ao entrar, o cara é rapidamente recebido por um homem que o leva até o balcão. Como o protagonista estava cheio de fome, a atendente da guilda o levou para comer e começou a perguntar sobre suas habilidades. O Al estava tentando se tornar um aventureiro de rank fraco, mas do nada, aqueles aventureiros que estavam lutando contra o dragão aparecem e comentam sobre os grandes feitos do nosso agricultor. Todos que estavam na guilda acabam escutando essa conversa, e o Al acaba ficando cheio de medo de ser arrastado para longe do campo. No fim, a atendente da guilda foi muito gentil e permitiu ele ficar no rank G, porém o rank de uma pessoa tende a subir de acordo com os feitos dela. A primeira missão que ele recebe é a de coletar 10 plantas que geralmente são usadas para ajudar os aventureiros. Como o Al está sem nenhum equipamento e não pretende gastar o seu dinheiro sofrido do campo com roupa, a atendente da guilda dá a ele uma capa que irá bufar a sua defesa. Quando o cara coloca a capa, a atendente fica coradinha e finalmente diz o seu nome ao protagonista. O nome dela é Ellen e ela acredita que o Al irá se tornar um grande aventureiro, porém o cara só quer saber de agricultura. Ao sair da guilda, o cara se despede da princesa e vai coletar as 10 plantas. Enquanto coletava as paradas, o Al encontra uma escama. Do nada, uma orc fêmea aparece atrás dele e tenta fazer umas paradas diferenciadas com o cara. Por sorte, aquele aventureiro careca apareceu e o salvou. Depois de agradecer a todos, o Al mostra a escama que ele encontrou e pergunta o que é isso. Os aventureiros dizem que essa é a escama de um monstro desconhecido. De repente, todos sentem uma aura esmagadora e um monstro trevoso aparece. Com algum tipo de poder estranho, o monstro fez todos ficaram travados, até mesmo o Al. E essa coisa aí toda feia se trata de um dragão negro, e por algum motivo o monstro os ignorou completamente. Após isso, o anime corta para a atendente Ellen acordando assustada. No dia seguinte, na guilda, a atendente conversa com uma idosa sobre ela ter perdido suas memórias. Do nada, o Al chega e informa a Ellen que ele precisa dizer algo muito sério. Dito isso, todos se reúnem com o mestre da guilda e dizem que um dragão com 230 mil de ataque apareceu na floresta. Ao ouvir a história, a Ellen quase desmaia. Para piorar tudo, quando o Al mostra a escama do monstro, a Ellen começa a ter aqueles flashbacks do passado e depois disso ela realmente desmaia. Um pouco mais tarde, o Al tem uma conversa com aquela idosa de antes. A velha diz para o protagonista que a Ellen sofre com perda de memória, e toda a história que a idosa conta para o Al parece meio suspeita, é como se a Ellen tivesse alguma ligação com esse tal dragão. Dito isso, o protagonista decide investigar para ver se a Ellen realmente está ligada ao dragão de alguma forma. Como agradecimento pela ajuda do Al, a coroa dá a ele algumas poções de cura. Quando o Al sai da guilda, ele recebe uma carta de sua mãe. Depois disso, o protagonista vai até a biblioteca da cidade. Lá ele não encontra nenhuma informação relevante, pois esse tipo de informação só pode ser acessada por aventureiros de rank S ou superior. Por sorte, a princesa aparece e a bibliotecária libera o acesso para o Al entrar na área de livros restritos. Lá ele encontra a história de um dragão maligno que spawnou há muito tempo atrás em uma vila. Logo em seguida, o Al e a princesa vão até essa tal vila. Chegando lá, eles se deparam com um local completamente destruído, e do nada, o Al começa a ouvir uma voz chamando por ele. Ao seguir a voz, o protagonista encontra o fantasma de uma criança. A primeira coisa que o Al e a criança reparam é que os dois estão usando a mesma capa. Ao descobrir isso, o protagonista tem a incrível ideia de cobrir a princesa com a capa. Feito isso, a garota que não enxergava o fantasma consegue enxergar o fantasma. Top, brabo. Assim, o garotinho explica para o Al que a Ellen é a irmã mais velha dele e que ela é a única sobrevivente do desastre que ocorreu há 15 anos atrás nessa vila. Depois disso, o garotinho diz que a sua irmã está em perigo e pede para que o Al a ajude. E a história do passado desse garotinho com a Ellen é o seguinte: naquela época, a Ellen estava de boas com seu irmão mais novo, e do nada, um dragão negro apareceu destruindo tudo. Mesmo vendo várias pessoas sendo pegas, eles tentam fugir do dragão. Porém, o monstro, que na verdade adora ver o desespero dos humanos, resolve ficar brincando com eles. O garotinho foi o primeiro a ir de base para o dragão. Depois disso, o dragão deixou a Ellen viver e prometeu aparecer daqui a 15 anos para matá-la e destruir o resto da cidade. Como o irmãozinho da Ellen se negava a desistir, o dragão usou seu poder para manter o menor vivo como um fantasma. Tudo isso para que o garotinho possa presenciar a sua irmã sofrendo no futuro. Segundo as informações do garoto, para derrotar esse dragão, você não pode ter medo dele. Caso alguém consiga peitar esse dragão frente a frente, sem medo ou desespero, o monstro irá perder boa parte de sua força. Depois de ouvir isso, o Al pega a princesa no colo e sai correndo. Ao chegar na cidade, ele tenta achar a Ellen, porém a atendente da guilda já estava frente a frente com o dragão. Ao rever o monstro, as memórias da Ellen começam a voltar e ela começa a entrar em desespero. O desespero dela acaba deixando esse dragão mais forte. Quando a Ellen iria se autofalecer, o Al chega e segura a mão dela. Irritado pelo humano ter feito a garota sair do desespero, o dragão mete uma patada no protagonista. Porém, o Al continua vivo e o próprio dragão não entende como um cara sobreviveu a isso. Depois disso, o monstro parte para cima do protagonista, tentando amedrontar
derrotá-lo para ganhar poder em cima do seu desespero. No meio da porradaria, a Ellen começa a chorar com medo de morrer. Então Al segura a mão da garota e enquanto fugia do dragão, ele conta para a garota tudo o que o irmão dela disse. Assim, o nosso protagonista consegue remover o desespero do coração da garota. Feito isso, as estatísticas absurdas do dragão começam a diminuir rapidamente. Ao ser atacado novamente pelo dragão, o nosso agricultor acabou derrotando o monstro com apenas um soco, pois os status dele abaixaram ao ponto do protagonista ser mais forte que ele. Feliz por ter derrotado o dragão, o protagonista vai falar com a Ellen e a garota vai lá e dá uma facada nele e sorri. Caso você queira acompanhar mais desse anime, por favor, deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque se esse vídeo for bem, quando esse anime tiver mais 3 ou 4 episódios lançados, eu trago uma parte 2, 3 e assim por diante. Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo.